Boa noite a todos os irmãos. Vamos nos colocar de joelho para falar com o nosso Deus? Grandioso Pai que estás no céu, obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar aqui na Tua casa neste momento para Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso coração, derramar uma bênção especial sobre cada um que está aqui presente para receber a mensagem desta noite, Pai. Derrame também uma bênção especial sobre cada um dos nossos irmãos que não pôde estar aqui, que se encontra enfermo, Pai, passando por problema de saúde, tanto física e muitos também, às vezes até problema espiritual, que o Senhor esteja visitando, que esteja os curando, por favor, Pai. Queremos também incluir a minha neta, incluir a Laura, Pai, de uma forma especial também. Tão pequenininha, e o Senhor a formou, tão linda, tão belinha, Pai. E nesse momento nós colocamos ela em Tuas mãos também de uma forma especial. O Senhor possa continuar lá visitando e operando, pondo Tuas mãos santas sobre ela. E principalmente no momento da cirurgia, Pai. Que todos os médicos que tiver que tocar nela, que seja totalmente usado pelo Senhor. E que tudo possa dar certo, Pai, de acordo com a Tua santa e boa vontade. Obrigada por tudo, Pai. Prepare nossos corações neste momento para a Tua mensagem. Também Te pedimos uma bênção especial para a pessoa que irá trazer o pão, a mensagem espiritual nesta noite, que seja usado totalmente e especialmente pelo Senhor, Pai. Obrigada por tudo, nós só Te agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Pesquisadores descobriram que orar todos os dias pode ajudar a prevenir doenças, como a perda da memória, a demência e o mal de Alzheimer. Fora esses benefícios, os médicos conseguiram perceber 47 benefícios que foram comprovados cientificamente. Imagine quantos benefícios, né, que a oração traz para o nosso corpo, né? Entre esses 47 benefícios, os mais destacados são que a oração pode diminuir a dor, diminuir o risco de morte por ataque cardíaco, por derrame cerebral, diminui o risco de depressão, melhora o sistema imunológico. Pesquisas também comprovam que pessoas portadoras de doenças graves, por meio da oração, aumentam a fé e a confiança em Deus. E isso torna-se um santo remédio. Quando se tem fé, o paciente enfrenta de maneira diferente a doença. E o jejum. O jejum, ele elimina grande quantidade de toxinas acumuladas no nosso corpo. E a circulação sanguínea não se concentra tanto no estômago e melhora a circulação do cérebro, liberando maiores energias mentais que facilita, então, a comunhão com Deus. O jejum e a oração nos aproximam cada vez mais de Deus. A oração gera poder em sua vida para enfrentar todos os problemas, né, do nosso dia a dia. A oração é o segredo para se conservar a saúde física, mental e espiritual. Então, que remédio, né? Que bênção. Que nós possamos desfrutar desse remédio cada vez mais, né? Não só nesses 10 dias de jejum e oração, mas a cada dia na nossa vida. Amém. Boa noite aos irmãos. Que Deus abençoe a todos nós essa noite, que a gente possa sempre um pouquinho mais perto de Deus estarmos, né? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 4, do verso 12 em diante. Desde quinta-feira última agora, nós estamos participando dos 10 dias de oração. Hoje é um dos dias de oração que nós estamos vivendo. Você está aqui na igreja, um momento, todo dia é dia de oração, mas esses 10 dias tem um foco especial, lembrando, para que a gente possamos estar nos esforçando a estarmos ao lado de Deus. No sábado, é o último dia dos 10 dias, e nós vamos ter ainda dos 10 dias de oração. No sábado, 10 horas de jejum, e até na lição faz um convite ali, não me lembro se foi ontem já, mas convidando a você fazer parte do jejum. Vou aproveitar e dar uma orientação a você. Nem todos conseguem ficar sem comer absolutamente nada, até por questão de saúde, tem uma dificuldade. Então já aviso o seguinte: água não é considerado que você tem que cortar do jejum.
E se você tem dificuldade, se você sente fraqueza, tontura, você poderá usar de frutas, ok? Mas também não é assim, né? Um banquete de fruta, não é jejum, né? Daí é alimentação pelas frutas. Mas é apenas uma coisa leve para dar uma quebrada naquela queimação no estômago que alguns têm aí. E daí a pergunta também, para que jejuar? Só para passar fome, né? Jejuar é coisa para quem quer emagrecer, né? Daí ele não come nada. Mas é que é assim, talvez você quando faz jejum, você decida uma dor de cabeça que me dá. É uma química que o corpo tem, é uma desintoxicação que vai para o sangue e aí você começa a sentir essa dor de cabeça, essa coisa diferente. Por isso Deus pede para a gente fazer o jejum, para que você limpe todo o teu organismo e tua mente esteja focada mais no Senhor. Eu vou ler aqui com vocês, a partir do verso 12, vou ler vários versículos. Peço a você que acompanhe, porque eu não vou ler novamente, eu vou ler apenas agora e depois a gente conversa sobre os versículos que estamos lendo aqui. Então, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12 em diante, diz: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, e trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. E disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. E perguntou-lhe Eli: o que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo e também os teus filhos, Ofni e Finéias. E foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Verso 18, ao fazer a menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás junto ao portão e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivesses um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, e dizendo: e foi a glória de Deus, e isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada por causa de seu sogro e de seu marido, e falou mais: foi-se a glória de Deus, pois foi tomada a arca de Deus. Eu vou apenas tentar trabalhar aqui a língua portuguesa numa palavra aqui que é Ofni e Finéias. O correto de ler aqui, como está escrito, é Ofni. Mas eu gosto de Ofni por dois motivos. Um, começa com a letra H, igual homem, você puxa o tom. E segundo, porque eu tenho um colega meu, que é pastor, ali na Paraná Norte, ali, e ele se chama Ofni. Disse para ele: teu pai é um excelente cristão, só que não lia direito a Bíblia, né? Porque colocou o nome de um personagem meio ruinzinho aqui. Que Ofni era uma pessoa que não buscava Deus, e nem Finéias, e eles eram sacerdotes, isso que era o pior. Eli é aquele sacerdote, sumo sacerdote, que Ana estava chorando porque não tinha filhos, e estava pedindo a Deus para ficar grávida, e ficou grávida, e teve Samuel, e Samuel escreve esse texto aqui, e ele que falou com ela, dizendo que ela estava bêbada, porque parecia que estava falando sozinha. E agora, Eli, aqui é antes dos reis. Samuel aqui faz a unção, coloca o óleo em Saul e depois em Davi, aí vem os reis. Então, portanto, nesse sistema de direção de povo, Eli era o rei. E era um rei ruim, porque ele não buscava direito a Deus. E quando ele não buscava direito a Deus, o que acontecia? O restante do povo
também não buscava direito a Deus, até porque seus 2 auxiliares, Ofni e Finéias, também não ajudavam em nada. Se você ler com calma os textos da Bíblia, você vai ver que Samuel chama a atenção de todos eles. E eles, já menino, e eles não davam muita bola. Você conhece o sistema da Bíblia de algumas questões de guerras. As guerras funcionavam assim. Quando um povo atacava outro povo, eles levavam com eles o Deus deles. No caso de Israel, Israel não levava Deus nenhum, mas ele destruía os deuses. Até há pouco tempo nós tivemos na lição da escola sabatina a destruição dos postes ídolos dedicados a Baal. E eles destruíam, como dissesse, teu Deus não está com nada. E jogava fora, quebrava tudo. Os filisteus viviam uma situação diferente. Ele entendia que levar com ele o Deus estava dizendo ao povo que ali estava, meu Deus é muito mais forte que o teu, estou raptando o teu Deus e quero ver se ele faz alguma coisa conosco. Então o que eles fizeram? Eles levaram a arca de Deus com eles, a arca do concerto, aquela que tinha as tábuas dos 10 mandamentos, eles roubaram no meio da guerra e levaram com eles. Eu vou para o fim da história, porque o final da história eu não vou trabalhar, só para matar a curiosidade. Essa arca deu tanto problemas para eles, tanta maldição chegou na vida dos filisteus, porque foram se meter com esta arca, que um dia eles levaram de volta, deixaram na fronteira, como se dissesse, já está com vocês, não manda mais praga, e largaram a arca lá. E assim eles trabalharam com esta arca que aqui está. Essa arca, para quem já assistiu ou ouviu falar de um filme, é a mesma que é contada naquele filme de Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida. Claro que o filme é pura fantasia, mas a palavra arca é falando desta aqui. E não achou, não. Indiana Jones procurou, é tudo fantasia, não tem, não. Essa arca ela sumiu em algum momento da história. Mas nós sabemos que aqui ela estava. E veja que, quando você tem um problema de saúde numa família e alguém falece, sempre vai ter lágrimas, a não ser que a família esteja com algum problema de relacionamento. Mas se for uma família normal, vai ficar triste. O normal é ver um pai falecer, um avô falecer, os filhos, os netos fazem esse enterro. Não é normal, o que acaba com as pessoas um pai ter que enterrar seu filho. Isso é muito doloroso. É extremamente doloroso, porque é alguém mais novo, você não espera isto. Então, Eli agora estava aqui sentado, esperando, e ele sabia que estava havendo uma guerra. E ele sabia que essa guerra estava tendo um problema nesta guerra, não era uma guerra comum, porque esta guerra estava dizendo a todo mundo, nós estamos afastados de Deus, e agora entramos em guerra, nós estamos perdidos. Ele sabia disso. Por isso ele sentou-se, e já que tinha 98 anos, diz, ele ficou esperando notícias para saber se Deus estava aprovando o povo como um todo ou não. E então vem esse mensageiro trazendo as notícias, e ele começa dizendo o seguinte, trazendo as notícias, olha, Eli, houve muitas mortes, um morticínio muito grande, os filisteus mataram muitos dos nossos. Se você lê o texto, você percebe que ele dá uma passada por cima e dissesse, e que mais? Não estava muito preocupado com isso. E ele disse, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Ele, puxa vida, morreram, é? E o que mais? Levaram a arca. Quando falou levar a arca levaram. Ele anda para trás, tropeça, cai pelo peso, pela idade, pela notícia, quebra o pescoço e ali ele morre. Não disse nada pela morte dos israelitas, não disse nada pela morte de seus 2 filhos, mas quando a arca foi retirada, ele se desesperou. Continuando a história que nós lemos aqui, a nora dele, a esposa de Finéias, recebe a notícia que muitos israelitas morreram. Ela suportou, estava na beira da gravidez e falou, que triste, seu marido morreu. Seu sogro também morreu, que tristeza. Levaram a arca, a mulher sofreu e começou a sentir dores de parto, caiu ali, teve o neném, por causa da situação, do jeito que o neném nasceu, ela estava para morrer, alguém tentando agradar, disse, olha, mas o neném que nasceu é um menino, como se dissesse, a descendência vai continuar, né? E ela diz, nada, maior tristeza.
E reclama da arca. Eu até brinco que ela deu o nome do menino de Icabô, né? Acabou, né? Acabou tudo, levaram a arca, né? Mas ela diz aqui que ela está dizendo com o significado do nome, a glória de Deus se foi. Nós não temos mais Deus. Por causa que nós é que não quisemos seguir a Deus. Para então os israelitas, eles entendiam, não que a arca fosse um santo, um ídolo, mas ela estava registrada. Eles entendiam, Deus conosco, a arca está conosco. Se a arca não está conosco, que algo de ruim está acontecendo. Por que foi que Deus deixou que levasse a arca? Você está lembrado do texto, quando a arca está sendo transportada no tempo ali de Davi, e a arca ameaça cair, 2 homens põem a mão na arca e os 2 caem mortos? Morreram, eles não podiam pôr a mão na arca, somente os levitas, e não qualquer levita, os levitas destinados a carregar a arca. Mesmo os levitas, para evitar de pôr a mão, eles tinham argolas em volta da arca, eles colocavam um bastão assim em volta da arca, varas, varões, e carregavam sem pôr a mão na arca, de medo de tocar na arca. Mas os filisteus levaram a arca e não morreram. Eles ficaram com ela algum tempo. E houve sim algumas maldições, mas eles ficaram um bom tempo com ela e nada aconteceu. Porque israelitas tocaram na arca mais tarde e caem mortos, filisteus caem na arca e nada acontece? Porque Deus estava dando um recado aos israelitas: estou indo embora, porque com vocês não quero mais ficar. É claro, ele queria ficar, mas não naquele momento. Naquele momento ele queria registrar que ele não estava satisfeito. Então, olhando aqui, materialmente falando, ou humanamente falando, pensando em pessoas, comparando, para eles, o que era mais importante de qualquer outra coisa, era que a arca de Deus estivesse com eles. Porque eles estavam dizendo, o que tem de mais importante é Deus estar conosco. E isso é importante. Se algo der errado, depois Deus dá um jeito e a vida melhora. Mas sem Deus conosco, nada vai ser bom. Bom, nós não temos a arca mais. Ela não é necessária mais. Nunca foi, depois de Cristo, nunca mais foi necessária. Porque quando Cristo morreu na cruz, ele simbolizava quase tudo isso. Então a situação do santuário, do ritual do santuário, a morte dos animais, o sacrifício, tudo se focava em Cristo. E ainda hoje é o nosso sumo sacerdote lá no céu que intercede por mim e por você. Se há necessidade de uma arca, algum objeto, está lá no céu agora, Deus resolvendo por nós. Então, eu não preciso mais estar preocupado em matar um animal para dizer me perdoe por pecado. Não preciso mais procurar um sacerdote, um sumo sacerdote e dizer, fala com Deus lá que eu quero que o meu pecado seja perdoado, porque eu mesmo posso falar agora com Deus pelo sistema que Deus, através de Cristo, mudou na história. E eu tenho como agora conversar com Deus diretamente com Ele, sem nenhum tipo de cerimonial desse sentido de ritual do santuário ali. Posso fazer isso. Mas então eu não tenho que me preocupar agora que um ladrão vem e leve a nossa arca. Não temos arca. Ele também não pode levar meu Deus. Não tem como pegá-lo. Mas há sim uma guerra. E é uma guerra pior do que uma guerra contra filisteus. É uma guerra espiritual. Aonde o nosso grande inimigo, que tem destruído o povo de Deus, é Satanás. Ele tem feito isto. Mas quando você vê uma guerra como essa, se você pudesse ter esse desprazer, você veria muito sangue, muitas pessoas morrendo, pessoas sendo cortadas, pessoas aos gritos, pelas dores. Nesta guerra espiritual, até existe alguns casos, mas no dia a dia você não vê nada disto. Você vê até pessoas sorridentes. E ele está conseguindo destruir as pessoas, afastando as pessoas de Deus. Ele está dizendo para as pessoas que Deus não é tão importante assim. Que há coisas mais importantes. E eu fico preocupado, meus irmãos, porque em alguns casos ele está vencendo essa batalha. Muitas pessoas estão deixando de ser levadas, estão distraídas, completamente distraídas, eles fazem o que querem. Eu vou dar alguns exemplos, mas é apenas exemplos. Por favor, não coloque numa lista, isso não pode, se não pode, se não pode, porque não é isso que eu estou fazendo. Porque o que muda a nossa vida é comportamento. Porque algumas coisas que eu vou falar aqui não existiam no tempo bíblico. E não existia há alguns anos agora aqui. Mas sabe, tem algumas pessoas que optam pela televisão e não têm tempo para Deus.
Não tem tempo para Deus. Alguém fala assim, olha, essa semana tem culto, você pode ir? Que horas vai ser? Das 8 às 9. Ih, horário ruim, né? Bem na hora da novela. Pode. Alguém opta por ficar com uma TV e não quer ficar com Deus. E se você perguntasse uma pessoa que está colocando a sua vida na mão de Deus, naquele momento da entrega, ela diz, não, Deus, tudo para mim. Mas em algum momento vai esfriando, e ele vai vivendo a sua vida na TV. Aí você pergunta assim, meu irmão, você estudou a Bíblia essa semana? Não tive tempo, mas teve tempo para TV. Você leu a sua lição, estudou a sua lição da escola sabatina? Não tive tempo. Olha, minha vida tão corrida, mas na TV teve tempo. Não tem tempo de orar. Nós temos que fazer uma programação de 10 dias de oração para ver se as pessoas lembram que temos que orar, falar com Deus, conversar com Deus. Aí há outras coisas. Eu só usei um exemplo, vou continuar no exemplo. Tem alguns que estão focados tanto na internet, mas tanto na internet, que nada para ele é mais importante. Agora eu vou falar de alguém que é adventista. Só não vou dar o nome. Cheguei na casa e falei, oi. E ele não me olhou. Oi. Oi. Chamei pelo nome, que eu não vou falar agora. Fui embora. Estava na internet. Falei, como? Como que alguém consegue ficar olhando, grudado numa coisa e que já não escuta mais nada? A igreja tem pedido aos pastores que carreguem um telefone celular, que é o chamado smartphone, para que você tenha comunicação melhor, que a igreja possa telefonar para a gente, que ela possa mandar e-mails para a gente. E por isso eu tenho um comigo, mas eu quero usar esse que está aqui comigo como exemplo. Que não fico pendurado no celular e falar bem a verdade, se eu pudesse me livrava dessa bomba, né? Porque onde eu vou vai atrás, né? Você não consegue. Mas vocês já viram que tem gente que eles ficam o tempo todo assim, ó. O tempo todo. Você fala... Outro dia eu fui numa festa de aniversário, para você não dizer que eu estou falando para o pessoal de fora, ó, todos eram adventistas. Tinha ficado no final da festa 8 pessoas. As 8 pessoas estavam sentadas num sofá redondinho. As 8. Ninguém conversava com ninguém. As 8 assim, ó. E, sinceramente, eu vejo uma distração assim tão grande. E o que é que tem que fala tanto que a pessoa não consegue mais se comunicar? Você tem um comunicador na mão que a pessoa não consegue se comunicar. Ficaram mudas. Água fora, fone de ouvidos, né? Fone de ouvido, tem que pedir informação para algumas pessoas na rua. Hã? Ele não escuta, ele está com o ouvido tampado. E aí, se for mulher, você nem percebe porque o cabelo tampa. E você não consegue falar com as pessoas. Eu usei exemplos, irmãos. Mas tem gente que está se distraindo com coisas que são outras coisas, mas elas não estão permitindo que Deus haja na vida dela. O que é que te distrai? Nada? Amém. Mas tem alguma coisa que está distraindo você, que você não consegue estar com a sua vida plena na mão de Deus, que você não consegue estar vivendo ao lado de Deus, sempre com o nosso Deus, somente com o nosso Deus. Sabe, a gente está acostumado a dizer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Alguns preferem usar uma outra expressão que é bonita, ou junto, que ele diz que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta. É o único Senhor ou tem outro Senhor? Porque diz a Bíblia que nós não podemos servir 2 senhores. Aonde é que a gente vai com essa distração? E sabe, eu tenho pensado muito sobre esse assunto e tenho olhado bastante o comportamento do ser humano. O ser humano está vivendo hoje de uma forma que ele diz que ama Deus, ele diz que procura Deus, ele diz isso, ele declara isto, mas no fato, ele escolheu outro tipo de vida. Aí você encontra o Brasil aí, espero que você não tenha acompanhado, mas eu sei que você sabe do assunto, que nós temos carnaval, e as pessoas usam até motivos religiosos para o carnaval, mas elas estão longe de Deus por completo, acham que isso é felicidade. E alguns estão querendo estar lá, e se não é lá, é em outro lugar que é tão ruim quanto. E alguém acha que a vida está aonde não há vida. Sabe, só há vida quando você está ao lado de Deus, vivendo com Deus, aonde o teu foco é Deus.
Todos os sinais mostram que Jesus está voltando, está para chegar. E alguns estão achando que vai demorar muito. Alguns estão, acho que, pedindo a Deus que demore, porque estão gostando de viver nesse mundo. Eu não consigo entender. Como pode alguém estar gostando de viver nesse mundo, onde há a angústia, onde há assassinato, onde há corrupção, onde há ódio, onde há falta de amor, e tem gente que está gostando daqui. Bom, eu não estou aqui clamando para alguém se matar, porque não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que eu quero viver com Deus no céu logo. Não quero morrer, quero viver com Ele. Quero que Ele volte, quero que Ele esteja cuidando de mim, que Ele seja o Senhor da minha vida, que Ele mude minha vida para melhor. Isto que quero, e sei que você quer o mesmo. Por isso você está hoje aqui à noite. Não estou aqui dando bronca em ninguém, o que eu quero é que você entre numa reflexão. Uma reflexão, de um pensamento. Qual é a tua escolha para a tua vida? O que você escolhe para você mesmo? Porque, sabe, agora o pastor Alex Palmeira, que é da União, ele trouxe um gráfico para nós pastores essa semana. Esse gráfico é simples, é só uma linha com alguns pontinhos. E você pode imaginar esse gráfico com você. Existe um nível espiritual com as pessoas. E o nível é o seguinte, há um grupo de pessoas que estão perdidas, porque ela ainda não conhece a Deus, ela está, quem sabe, querendo buscar a Deus, mas ela está perdida. Quando ela melhora, ela vem para Deus, ela se torna um membro da igreja. Ela diz, agora sou membro da igreja. Eu conheci uma pessoa que ela começou a frequentar nossa igreja. E ela participava de uma classe bíblica, de um estudo bíblico melhor. Participava de um pequeno grupo. Por meses ela frequentou isto, estudando a Bíblia. Não faltava nenhum culto, era domingo, era quarta, era sábado, ela estava na igreja pontualmente, nem um dia se atrasava, meses. Até que perguntaram a ela, você não gostaria de se batizar? Ela disse, como eu queria. Foi batizada. No dia seguinte ao batismo, não foi no pequeno grupo, não queria estudar mais a Bíblia, não vinha mais na igreja. Pedi a alguém que conhecia, vai perguntar para o que está acontecendo. E ela diz, quem crer e for batizado será salvo. Eu creio, já fui batizado, não vou mais para a igreja. Sabe, então, parece-me que algumas pessoas estão entendendo o seguinte, olha, eu vim para a igreja, já estou na igreja, pronto, estou salvo. Mas há um passo a mais, e que cada um deve sair do perdido para um membro, para alguém que segue o povo de Deus, e se torna agora um discípulo. Porque é uma pessoa agora que diz assim, eu quero fazer como Jesus, eu não quero só estar aqui, eu quero ser igual a Jesus, eu quero viver como Jesus, eu quero andar como Jesus, eu quero que minha vida seja como Jesus. Agora me perdoe pegar o celular novamente. Consegue imaginar Jesus assim, ó? Consegue imaginar isso? Você não consegue. Consegue imaginar ele completamente distraído? Eu não estou falando que você não deve ter celular, até porque eu estaria mentindo para vocês ou falando uma inverdade, porque eu possuo. Não estou falando que você não deve de ter uma TV ou outra coisa assim. Eu estou dizendo o seguinte, é isso que comanda a sua vida? Ou você comanda esses equipamentos? É você que comanda tudo que está acontecendo em tua volta? Tem alguém comandando por você? Se você já conseguiu ser um discípulo, sabia que tem mais um passo? É se tornar um ministro, não confunda com um pastor. Um ministro é uma pessoa que não só faz o que é certo, mas que lidera outras pessoas a fazerem o que é certo. Puxa o carro, puxa a fila, lidera. É uma pessoa que quer mais do que apenas ser batizado. É uma pessoa que não quer só ir para o céu, mas é uma pessoa que quer ir para o céu, mas quer servir a Deus e ao ponto de levar muitos consigo pelo trabalho que fez, porque Deus usou essa pessoa. Sabe, só tem vida se você está com Deus. Só tem vida se você tem teus olhos focados para Deus. Eu quero imaginar aqui, ó, nesta cortina aqui, enquanto eu estou aqui falando, você pudesse enxergar Cristo, nosso mestre. De alguma forma ele aparecesse ali. Você olharia para mim que estou aqui falando ou olharia para Jesus que está ali? Olharia para Jesus, é lógico. Se eu falasse, ei, vocês estão distraídos, olhem para cá. Você olharia para mim ou olharia para Jesus aparecendo ali? Olharia para Jesus. Se os seus olhos estão focados em Jesus, nada pode te distrair. Existe uma expressão para quem vê televisão, é a seguinte, eu só liguei para me distrair. Bom, você pode até usar a expressão, mas de fato, um cristão nunca se distrai.
Um cristão está sempre atento, focado, porque ele sabe que assim que ele distrair, Satanás pode destruir a sua vida. Então eu agora, você também, vivemos, somos, deixaremos de ser um dia, mas somos pecadores. E ao olhar para Cristo, ao estar movidos por Cristo, vivendo com Ele, nós recebemos do seu grande amor em nossa vida, e nós podemos abandonar essa vida terrível. Nós podemos, porque Cristo morreu na cruz por mim, porque Ele deu sua vida por mim, porque Ele disse, eu te amo tanto, que não quero que você fique vivendo mais assim. E algumas vezes a gente diz assim, eu amo, mas não amo tanto assim não, sabe? Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver aquilo lá. E você pensa que é só isso? Não, tem revista, tem livros, tem conversas, tem reuniões aí, tem lugares que as pessoas estão indo, que a pessoa não consegue prestar atenção, que está distraída, que ela está desfocada, e Jesus está dizendo, venha até mim, veja quem sou. E aí ele diz, e você vai viver de verdade. Viver de verdade, não viver como uma fantasia. Alguns sonham em ter muito dinheiro. Se você pesquisar aí nos sites aí de notícias, você vai encontrar um jogador de beisebol americano. Ele é um famoso jogador nos Estados Unidos e ele ganha milhões. E agora, recentemente, ele realizou o sonho dele, financeiro. Ele queria comprar alguma coisa. E ele tinha milhões. Sabe o que ele comprou? Uma Kombi. Sim, a Kombi, igualzinha a nossa mesmo. Igualzinha, aquele modelinho. Só que é um pouquinho diferente, que ele comprou de alguém que colocou uma cama, colocou ali alguns móveis, fez tipo um trailerzinho nessa Kombi. Bem simples. E o sonho dele, viajar, conhecer lugares, estar na natureza, pescar, conhecer novos lugares. Como ele é solteiro, faz isso sozinho. Como ele está na Kombi, ele nem faz a barba, está barbudo. No jogo, ele é barbeadinho. Mas ninguém sabe quem é ele, porque a barba cresce tanto que ele não liga. Aí eu olho para esse personagem, sabe o que ele diz? Dinheiro não é o que tem de mais importante. Viver é mais importante. Para ele, viver é viajar. Para mim, para você, viver é estar com Deus. Somente com Deus. O restante, sim, posso ter celular, posso ter televisão, eu posso passear em alguns lugares, sim, posso, mas que isto não seja a única, a coisa que comanda a minha vida, a única coisa da minha vida, porque eu só tenho vida se estou com Jesus, eu só posso ter um Salvador se estou focado nele, olhando para ele, porque eu recebo dele um grande amor, e ele já provou que ele ama a mim e a você, quando deu seu sangue, sua vida numa cruz, quando sentiu dor por mim e por você, quando ele pagou o preço pelo pecado. Aqueles que são pais, você não fica triste quando você trabalha, compra alguma coisa lá para os seus filhos nem dão bola, só comem, quem sabe o que você fez, e você fala, que ingratidão, trabalhei tanto, nem deu bola, nem obrigado disse. Parece-me que a gente age assim com Deus. Cristo dá sua vida e a gente fica pensando, é tão pouco, né? E Ele quer tanto de mim. O que Ele quer tanto de mim, de você? Não é tanto assim. Você só consegue mesmo sentir realmente o desejo de viver agora e de viver por toda a eternidade, quando os seus olhos estão focados em Deus, em Jesus Cristo, quando os seus olhos estão sabendo quem é Cristo Jesus, o que Ele sofreu, e não quando os teus olhos estão focados olhando para o lado, olhando para o que o mundo está fazendo, querendo estar fazendo o que o mundo faz. Mas Jesus está me chamando e chamando a você, dizendo, não queira fazer o que o mundo faz, porque sabe, o mundo está perdido, nem membro conseguiu ainda ser, e alguns estão olhando e dizendo, como eu queria estar lá. Como você pode querer estar num lugar que você não deveria estar? Para você, eu não ficar falando dos outros, eu vou falar de mim mesmo. Quando eu era estudante de teologia, aqueles que conhecem o colégio sabem que temos que levantar alguma quantia de dinheiro, que não é muito pouco, né? E eu estava na comportagem e eu trabalhava com clientes com hora marcada. Era um sistema da comportagem que a gente fez. Eu me lembro bem certinho, era terça-feira à tarde, e logo após o almoço, e eu não tinha ninguém para visitar, nem de tarde, nem de noite, e eu fazia dupla com um colega, e eu disse para ele, rapaz, eu não aguento ficar aqui. A gente estava numa das nossas escolas, ali em Santo André, em São Paulo. E eu falei, eu vou dar uma volta para distrair.
E quando eu estava caminhando, dando uma volta para distrair, eu vi um carro na esquina. E naquela época era um carro caro, hoje já é um carro velho, era um Palio Weekend, novinho, lançamento. E um grupo de jovens escutando música alta, e aquilo me indignou, e eu disse para Deus, puxa Senhor, eu estou aqui trabalhando, tentando levantar o dinheiro para estudar, para ser um dia pastor, não tenho nenhum cliente para visitar, vejo esses rapazes numa terça-feira de tarde, sem nada para fazer, ouvindo música nesse carrão. Não disse mais nada, só continuei andando. Eu virei à esquerda, continuei caminhando. A rua ela se dividia, formava-se um Y, eu atravessei. Quando eu estava bem no meio ali, escutei um barulho de pneu de carro, cantando assim, fazendo a curva. Olhei para trás, era aqueles do Palio. Eu falei, fiquei indignado. Puxa vida, e aí eles estão correndo desse jeito? E continuei andando bem indignado, e olhei para trás, escutei novamente o melhor, outro barulho de carro, fazendo barulho de pneu cantando, e imaginei, é um pega! E quando eu olhei para trás, era a polícia metendo bala neles. E eu queria estar com o lugar deles, pode? E você quer estar nesses lugares? Eu prefiro estar sofrendo com Deus do que bem felizinho longe de Deus. Porque eu não sei o final da história, mas que bala rolou lá, rolou. Onde você quer estar? Aonde você está colocando a sua vida? Aonde os seus olhos estão focados? Que escolha você faz para você mesmo? Olha, eu não consigo escolher por todos. Eu vou falar, eu estou lutando por mim mesmo. Porque alguém acha o pastor vai levar todo mundo para o céu. Eu não consigo. Eu estou na luta igual você para eu também ser salvo. Cada um tem que fazer a sua escolha. Você que tem que escolher o que você quer. Aonde estão seus olhos? Você está encontrando vida onde? Só posso dizer, só há vida olhando para o nosso Mestre. Só há vida seguindo o nosso Mestre Jesus. Escolha isso para você mesmo. Aumente os momentos de oração. Leia mais tua Bíblia, estude a sua lição. Se concentre nas coisas do Senhor. Não se distraia. E eu uso o exemplo que está acontecendo agora. Não se distraia. Foque-se nas coisas de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso amado Senhor, nosso Deus. Aqui estamos mais uma vez esta noite, buscando o Senhor, buscando o poder que vem do Senhor. Nós queremos ter vida em Ti, Senhor. Queremos viver ao Teu lado. Mas infelizmente ainda somos falhos e precisamos melhorar. Por isso, Senhor, eu quero lhe pedir, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor mostre a cada um de nós, inclusive a mim, o que é que está nos distraindo, o que é que está nos tirando do foco, que é nosso Mestre Jesus. E que com o poder que vem do Senhor, nós não estejamos mais distraídos, mas estejamos ligados ao Senhor, vivendo com o Senhor, sempre com o Senhor, somente com o Senhor. Que Cristo Jesus seja o nosso único mestre, o nosso único líder, nosso único guia, que nada mais possa nos guiar, Senhor. Que essa semana seja uma semana ainda mais próxima do Senhor, para que possamos viver de verdade e ao Teu lado. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.